Olá, galerinha da 702, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre a divisão entre números fracionários. A ideia é retomar o conceito da divisão fracionária, agregando a multiplicação com sinais, ok? Página 86 a 91 do livro. Deu para perceber que é bem parecido com o conteúdo da semana passada. Vocês vão ver também que a forma de resolver é muito simples. Divisão com racionais fracionários. Bom, esse é um conteúdo que a gente viu no ano passado. Quem estudou comigo à tarde, eu tenho certeza que eu passei esse conteúdo, ok? Mas quem não estudou também, não tem problema, eu tenho certeza que vocês estiveram na escola onde vocês estudaram, certo? Antes da gente falar de divisão com racionais fracionários, é importante a gente reforçar o conceito de que divisão é o oposto da multiplicação, certo? Então, se eu quero efetuar a divisão entre duas frações, na verdade, eu preciso do oposto de uma das minhas frações para tornar essa divisão uma multiplicação. É o que está escrito aí, ó. Antes de efetuar a divisão entre números fracionários, é necessário lembrar que a divisão é a operação oposta da multiplicação. Por isso, para efetuar a divisão entre números fracionários, é preciso inverter a segunda fração e, desta forma, tornar a divisão em uma multiplicação fracionária. Nada muito complicado. Vamos dar uma olhada para ver como é que fica. A gente tem aí o primeiro exemplo. 2 quintos divididos para 4 terços. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Certo? 2 quintos dividido para 4 terços, a gente vai ter, repete a primeira fração, que seria 2 quintos, e o 4 terços, que é essa fraçãozinha aqui assim, tá vendo? Eu vou inverter. Vai virar 3 quartos. Tá vendo? Se é 4 terços, vira 3 quartos. E aí eu multiplico de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes o 3 é 6, 5 vezes o 4 é 20. Simplificando por 2, o resultado é 3 décimos. Consiste basicamente nisso. Repete a primeira fração, 2 terços, repito ela. 2 terços não, 3 meios, desculpa. 3 meios, repito ela. E a segunda fração eu inverto. Era 8 e passa a ser 1 oitavos. Beleza? E multiplico de cima com de cima, o de baixo com de baixo. 3 vezes 1, 3, 2 vezes 8, 16. De novo aí, ó. 4 sétimos dividido para 1 quinto. Repito a primeira fração, observa que eu estou repetindo, e inverto a segunda fração. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Fico com 4 vezes 5, 20, e 7 vezes 1, 7. Ok? Aqui embaixo a gente tem 9 quintos dividido por 6 décimos. Repete a primeira fração, que é 9 quintos, e multiplico pelo inverso de 6 décimos. O inverso de 6 décimos é 10 sextos. 9 vezes 10, 90. 5 vezes 6 é 30. Fico com 90, 30 avos. Meu resultado é 3, simplificando por 30. E por fim, a gente tem 2 terços dividido para 4 nonos. Repito a primeira fração, que seria 2 terços, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 9 quartos. O inverso de 4 nonos, está aqui o 4 nonos, é 9 quartos. Então, fico com 2 vezes o 9, 18, 3 vezes o 4, 12, simplificando o meu resultado. É 3 meios, ok? Então, a regra consiste nisso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente inclui nessa conta os sinais. E aí é só uma questãozinha de adaptação, porque se você olhar para os sinais, você vai perceber que a conta não muda, certo? A gente continua resolvendo da mesma forma. Quando eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, eu quero o inverso da fração e não o oposto dela. Eu não quero o simétrico da fração que eu possuo. Então eu repito o sinal que já tenho e inverto a fração. Então olha lá, ó. Vou pegar aqui a letra B, que é mais fácil da gente explicar, porque já é negativo, certo? Olha aqui essa daqui de baixo. Eu tenho 12 sétimos negativos. Eu vou inverter o 12 sétimos negativos. Vai ficar 7 dozeavos e continua negativo. Observa que eu não mudei o sinal. 7 dozeavos negativo. Ok? Ali embaixo, ó, eu tenho 2 quintos negativos. Ó, 2 quintos negativos. Vou inverter. Meu resultado fica 5 meios negativos. Beleza? Então, ó, multiplicando 1 vezes 5, 5. 7 vezes 2, 14. A multiplicação entre sinais vai dar menos com menos, dá mais. Letra D, a última, eu tenho 3 oitavos negativo com 12 quarentavos positivo.
eu inverto a fração, fico com 40/12 positivo. E o 3/8 negativo não preciso mexer, porque é a primeira. Eu sempre repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicando e simplificando, a gente encontra 5 quartos negativos como resultado final. Ok? Vamos mudar o slide. No próximo slide, a gente tem uma operaçãozinha que a gente olha, toma um susto. Tudo isso é uma conta só, tá, gente? Ela desce aqui, ó. Pega aqui, ó. Ela desce aqui e vem para cá para cima. É uma conta só. Aí você olha e fica, meu Deus, que troço difícil. Pessoal, a única coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é interessante para mim, é essa parte aqui, ó. É só isso que é interessante para mim. Ah, Fabrício, e o restante eu não preciso saber? Precisa. Precisa e, na verdade, você já sabe, ok? E eu é que não preciso ficar te falando de novo, tá bom? Então, ali, eu tenho 5/6 sobre 1/10, certo? Repara que é uma torre, tá um em cima do outro ali. Eu repito a fração de cima e multiplico pela fração de baixo. 5/6 repete e vou inverter a fração de baixo. Vai ficar 10/1. A única coisa que eu quero que você preste atenção nisso que eu acabei de circular é que isso aí é uma divisão. O 5/6 está sendo dividido para 1/10. 5/6 dividido para 1/10. Esse tracinho ali, ó, esse tracinho assim, ele representa a divisão. Show? São duas frações sendo divididas. Então, 5/6 dividido para 1/10. Repito a primeira, que seria a de cima, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Show? Bom, esses lembretes aí é um lembrete que a gente já tinha passado na aula anterior, certo? A gente tem 7 inteiros. Quando o denominador não aparece, significa que ele é igual a 1, ou seja, 7 inteiros é igual a 7/1. A gente chegou a fazer exemplo assim. Em uma expressão numérica, resolvemos primeiro a multiplicação e a divisão, depois a adição ou a subtração. Se aparecer multiplicação e divisão, eu resolvo as duas ao mesmo. Eu resolvo a que vier na frente primeiro. Então vamos supor que eu tenho multiplicação primeiro, depois divisão. Então eu resolvo primeiro a multiplicação, depois a divisão. Ou se a divisão vier primeiro, eu resolvo primeiro a divisão, depois a multiplicação. Tá bom? O mesmo se aplica para adição e subtração. Em uma expressão numérica, resolvemos primeiro as operações que estão dentro do parêntese e depois as que estão do lado de fora. São lembretes que a gente já havia comentado na aula anterior. Vocês estão vendo que a gente está pegando algumas coisas da aula anterior, porque multiplicação e divisão é muito parecido. São operações inversas, mas que se aplicam às mesmas propriedades de operação. Tá bom? Hora de exercitar. Exercício para vocês é só uma página, só a página 89. Em alguns exercícios eu sei que alguns alunos terão dificuldade, podem me chamar no WhatsApp, estou aqui para socorrer vocês. Qualquer dúvida, só gritar. Não prometo responder na hora, mas o socorro chegará logo. Tenham todos uma excelente semana, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.